Paulo Gonet foi reconduzido, mais 2 anos de mandato à frente da Procuradoria-Geral da República. O bolsonarismo tentou barrá-lo, mas também mostrou o limite da sua força. O que significa a aprovação de Paulo Gonet para mais 2 anos no STF e para tudo que foi feito nos últimos 2 anos? Eu sou Felipe Recondo, este é o Sem Precedentes. Comigo aqui estão Juliana Cesário Alvim, Tomás Pereira e Luiz Fernando Gomes Esteves. Antes de a gente começar, clique aqui, se inscreva no canal, nos avalie positivamente na sua plataforma de podcast para nos ajudar e espalhar mais este conteúdo. Vamos lá, meus amigos. Paulo Gonet recebeu 45 votos pela sua recondução contra 26. Foi o maior número de rejeições na história, mas as circunstâncias também precisam ser ditas para que a gente compreenda por quê. Primeiro, o quórum não estava cheio. Geralmente se vota autoridades, e ainda mais num momento delicado, com o quórum quase completo do Senado para evitar riscos de rejeição. Davi Alcolumbre fez o cálculo e fez o cálculo preciso de que haveria esse número de votos e que era o suficiente para aprovar. E o importante em política é que seja aprovado, não que tenha 25, 26, 10, 5 votos contrários. É claro que quem está sendo sabatinado e escolhido quer que não haja nenhum voto negativo, mas não é assim. A outra coisa foi a sabatina dele na CCJ do Senado, mostrou também a rejeição dos bolsonaristas ao nome dele por tudo que está sendo feito nas investigações no Supremo Tribunal Federal. E claro que ele ia ser rejeitado por isso, porque ele acusou Bolsonaro e todos os outros envolvidos no 8 de janeiro e na trama golpista. Então, era absolutamente de se esperar que isso acontecesse. Agora eu queria começar por você, Tomás, para perguntar, diante de tudo que foi feito nos últimos 2 anos, né? Denúncia contra Bolsonaro e seus aliados, também um reforço no inquérito de fake news com as investigações correndo, denúncias também ou investigações contra uso de emendas parlamentares, e Gonet é referendado pelo Senado para mais 2 anos. Portanto, o que significa para tudo que o Supremo tem feito nos últimos anos? Então, eu acho que você me falou de teto, né, eu acho que isso me chama mais atenção do que o baixo voto, né, foi considerado que teve um pouco voto a favor. Me chamou a atenção o número 26, né, a gente vê que é uma situação específica de, uma simbolicamente importante para o bolsonarismo, é o PGR que denunciou a pessoa física do Bolsonaro e que foi condenado pela sua participação na trama golpista. Ele, mesmo uma pessoa com esse grau de oposição e com a importância simbólica, eventualmente, de uma rejeição, o máximo de votos negativos que foi conseguido mobilizar foi 26, que é insuficiente. Então, eu acho que isso serve para a gente pensar que, claro que isso não é o tamanho da oposição, isso não significa que outros nomes que eventualmente tenham outras fontes de rejeição para além do bolsonarismo, né, duro, digamos assim, não possam ter uma configuração com mais votos. Mas a gente identifica aí um limite do que dá para ser feito, especialmente quando às vezes as pessoas falam de outras coisas, de outras ameaças, seja que tenha, assim, digamos, essa característica do bolsonarismo, né, digamos, duro, né, então, bolsonarismo propriamente dito. Então, podemos falar eventualmente de uma PEC, ou claramente de uma proposta de impeachment, outro de ministro do Supremo, coisas que às vezes são aventadas ou ameaçadas na política, e me parece que o bolsonarismo hoje mostrou o seu teto de 26, eventualmente poderia ter alguém que não estava lá no dia, né, 27, algo por aí seria exatamente, é algo importante para se saber, é uma mão que é mostrada, é um limite de força, uma situação em que você mostra o que você tem e o que você não tem, e é isso, esse é o número de votos que você tem hoje. Agora, outra coisa que eu chamaria atenção, pensando assim, o que significa para olhar eu acho que muita gente está falando da comparação, o que isso significa para o Supremo, né? Nomeação de PGR é muito diferente de nomeação de ministro do Supremo, por vários motivos, né? Um é, o PGR é um membro do Ministério Público, mesmo que que ele não seja nomeado, tem ali, os aliados dele continuarão na PGR, as pessoas estão ali, as pessoas que o apoiam dentro da instituição continuam na instituição, e além disso, eventualmente, o próximo nomeado não será necessariamente alguém que seja mais palatável, pode ser que pessoalmente um valor simbólico não seja, mas concretamente essa pessoa não seja substantivamente muito diferente do que ela vai fazer ou o que ela não vai fazer, né? E também uma coisa importante que é, quando você mostra a sua oposição em relação a um ministro do Supremo, o ministro do Supremo é um entre 11, pode ser alguém que você talvez não
O PGR é um de um, só tem ele, e ele tem um controle muito importante sobre a possibilidade de denúncia ou condução de inquérito, de ações penais, e inquéritos eventualmente também, mas ações penais, em relação em relação a muita gente, mas especialmente em relação à pessoa física de pessoas com foro no Supremo, então dos próprios deputados e dos seus senadores. Então, a gente também sabe que isso é algo a ser considerado quando você demonstra a sua oposição. Mas chamaria atenção, assim, foi perto, mas também mostra que foi bem sucedido. O governo chegou lá com um nome, a votação foi feita e negociada claramente antes, o número de votos que tinha que ter, teve. As pessoas às vezes falam assim, isso é um mau sinal para a nomeação do Supremo. Não, talvez seja um sinal de que, imagina-se, que se for ter uma votação para um indicado para o Supremo do governo Lula, imagina-se que vai ser assim também, negociado antes, conversado antes, número de votos garantido ou não, senão não se coloca para votar. Eu fico pensando, Tomás, que claro que não dá para fazer um paralelo, né, da indicação de Gonê com, por exemplo, a potencial possível indicação de Jorge Messias. São pessoas diferentes para em momentos diferentes, Gonê com recondução, Messias a sua indicação, e existem outras questões em aberto ou outros valores a serem discutidos nas 2 indicações, né. Talvez Messias tivesse até menos voto contrário do que Paulo Gonet, mesmo poderia ter votos inclusive do centrão, acho que teria votos do centrão e mesmo de algumas pessoas de direita, até pelo seu posicionamento, pelo seu posicionamento religioso. Pode ser que tivesse até menos voto. Mas eu pergunto, Luiz, o que significa para o Supremo a recondução de Gonê por tudo que o Supremo fez nos últimos anos, né? Condenou Bolsonaro, condenou todas essas pessoas, condenou centenas de envolvidos nos atos de 8 de janeiro sobre a denúncia e a acusação de Paulo Gonê. Portanto, dá para a gente olhar essa recondução como um referendo do Senado, pelo menos por enquanto, a tudo que foi feito até agora. Com certeza a gente consegue olhar essa recondução como parcialmente um referendo do que pelo menos parcialmente um referendo do que o Gonê fez, nos últimos anos e a participação dele, sobretudo na condenação do Bolsonaro. Mas eu queria destacar aqui também, e a gente conversava um pouco antes sobre isso, porque eu fiquei pensando qual é a relevância do PGR hoje? Fiquei pensando nos grandes casos que o STF julgou nos últimos anos. Então a gente pensa em orçamento secreto, a gente pensa em inquérito das fake news, a gente pensa agora também na discussão sobre organizações criminosas e também no que a gente vai ter no ano que vem sobre eleições. E me parece que a relevância do PGR diminuiu muito nos últimos anos. E diminuiu muito, em parte, porque o próprio STF tomou as rédeas para, sem provocação, fazer alguma dessas coisas. Então, orçamento secreto hoje é muito possível imaginar o desenrolar da decisão do STF sobre orçamento secreto, tá? Que está ali sob a responsabilidade do Dino, apesar de um PGR que apesar de um PGR que talvez fosse contrário ali à responsabilização por orçamento secreto, que eu nem acho que é o caso do Bonet, mas ainda que a gente tivesse um PGR que fosse contrário à continuidade daquela ação, a gente teria desdobramentos. No caso do inquérito das fake news, ainda que a gente não tivesse uma denúncia formal contra as pessoas investigadas, as investigações continuariam. No caso das eleições, a gente também consegue imaginar o TSE, o TSE tomando uma série de medidas, ainda que o PGR não apoie essas medidas. Então, eu fico questionando que talvez por causa da atuação até de outros PGRs e não do Gonê, a relevância da PGR foi sendo diminuída ao longo do tempo. O STF soube Luiz, talvez sobreviver um pouco sem a participação incisiva de um PGR como a gente teve em outros mandatos. sobreviver ou continuar fazendo o seu trabalho a despeito do obstáculo que o PGR impunha, e a gente sabe que é isso que a gente está vivendo ainda hoje, né, por conta da gestão de Augusto Aras, os ministros do Supremo falam isso, mesmo que seja em caráter reservado, mas aí é que vem, eu acho, o desafio, Luiz, do próprio Paulo Gonet, que é retomar essa relevância e esse controle, porque na sabatina
em vários momentos houve questionamento sobre isso. Cadê o PGR no controle de inquérito de fake news? Cadê o PGR? O PGR deixou de ser relevante. Exatamente essa argumentação e esses questionamentos foram feitos. E acho que esse é um desafio. Quando nós discutimos aqui antes de começar sobre discutir inquérito de fake news como um desafio do Paulo Gonet, é o desafio de colocar um fim a esse inquérito. É um desafio de mostrar que a PGR participa ativamente disso, faz o controle em cima do processo acusatório, ou seja, exerce as suas funções. Discordo num ponto só, Luiz, que é o PGR vai continuar tendo a relevância, não é uma discordância, mas é só puxando um outro ponto, que é, como é ele que vai ter que oferecer a denúncia, então ele continuará sendo fundamental de qualquer maneira. Mas você tem razão quando a gente percebe que o Supremo criou instrumentos para driblar o PGR, porque tivemos o que tivemos no passado. E talvez seja esse um grande desafio do Paulo Gonet. E acho que o referendo a ele, primeiro a indicação. Vamos lembrar, Paulo Gonet não é petista, longe de ser um homem de esquerda, ele é um homem conservador, foi indicado pelas mãos também do Supremo Tribunal Federal, que trabalhou pelo seu nome, para uma retomada da normalidade dentro da PGR. E acho que quem que tiver oportunidade, ouça o que falou, por exemplo, o senador Eduardo Braga, dizendo exatamente isso. Paulo Gonet foi indicado para que a tradição do Ministério Público, a normalidade no Ministério Público fosse restabelecida. E até o senador Sérgio Moro fez uma menção a Paulo Gonet de algo importante que ele fez, que foi voltar o Conselho Nacional do Ministério Público a uma certa normalidade, não como instrumento de perseguição à carreira. E isso, de fato, foi algo que aconteceu nos últimos anos. Então, mesmo um senador do governo já expôs o porquê da indicação, assim como um senador de oposição mostra que realmente havia um problema no passado. Juliana, queria chamar você para esse assunto também, para a gente pensar não só na relevância, né, do PGR, mas também na relevância, depois, para a gente falar um pouco, no controle de constitucionalidade, né? A gente começa a ver o PGR sendo também um objeto lateral na propositura de ações de controle de constitucionalidade, mas eu me recordo, Juliana, de ter conversado com Paulo Gonet antes dele ser indicado para o primeiro mandato, e ele dizendo que, na visão dele, o PGR hoje deve atuar dessa maneira, por quê? Porque os partidos políticos já fazem esse papel de provocar o Supremo. E ele falou, se houver alguma violação à Constituição e que as forças políticas não se movam, o PGR atua. Mas me pareceu realmente que ele funcionaria nesse ânimo, sabe? De se os partidos de oposição não contestam uma decisão do governo, aí sim ele entra, mas quase como se fosse algo de sempre procurar a discrição ou ser um step. O Felipe, Tomás, Luiz. Mas isso não deixa de ser uma escolha, né? E uma escolha que endossa esse protagonismo do Ministério Público na combate à corrupção, digamos assim, que é algo que a gente vem observando na última, talvez, década, né? Em detrimento desse papel mais central aí na proteção e na promoção dos direitos fundamentais, né? É uma descrição que não deixa um espaço vazio, porque existe uma atuação que está visível e está presente numa outra frente, né? Então eu acho que esse contraste é importante. E a gente tem, de fato, os partidos políticos funcionando, quer dizer, partidos políticos sempre foram notados, né, como muito presentes no uso do controle abstrato de constitucionalidade, até pela exigência que é baixa, né, eh, de ter apenas um representante, então não é alto, né, o sarrafo para um partido político apresentar. Mas é interessante ver, talvez, e se perguntar se o tipo de caso que vem sendo ajuizado por partidos políticos mudou. Talvez a gente tenha visto uma aproximação de certos setores da sociedade com os partidos políticos, que talvez no passado não fosse tanto, ou não usassem esse canal, para trazer demandas de direitos fundamentais, né? Então os partidos trazem todo tipo de caso, mas esses casos têm ficado bastante visíveis. E se a gente for pensar a DPF sobre descriminalização do aborto, sobre estado de coisa inconstitucional do sistema prisional, e a DPF das favelas, por exemplo, são alguns casos que foram trazidos
por partidos políticos e talvez num outro momento pudessem ser trazidos pela PGR. Então eu acho que fala dessas duas coisas, né? Fala do papel do Ministério Público e fala também dos canais que estão sendo encontrados ou buscados por certos atores sociais para falar com o Supremo. E claro que a gente pode botar nessa conta também uma certa flexibilização que o Supremo vem apontando, mas também não está totalmente consolidada nos seus requisitos para entidades sociais, né, organizações sociais apresentarem suas demandas, então flexibilizando um pouco aquela noção de classe econômica ou profissional, né, que o Supremo exigia, enfim, abrindo talvez mais as portas, mas ainda assim a gente vale pensar o que se ganha, o que se perde, né, com essa saída do Ministério Público ou saída não, né, mas talvez essa redução, essa desaceleração do Ministério Público como agente aí dessas demandas sociais. Juliana, eu fico pensando aqui e não tenho resposta não. Se vocês tiverem algum dado sobre isso, seria legal ou a gente volta nisso no futuro. Eu me recordo que o Cláudio Fonteles, quando assumiu, logo depois da saída de Geraldo Brindeiro, que tinha essa atuação absolutamente de coadjuvante, né, nesses temas, ele começou a entrar com várias ações de controle concentrado. Então tem uma curva, tem até um artigo do professor André Rufino, que ele trabalhou inclusive no gabinete, mas mostra essa curva de ações como aumentou. Mas eu acho que isso não se manteve depois, nem com o Gurgel, nem com Antônio Fernando, nem com Raquel Dodge, pode ter tido alguma coisa aqui ou acolá. Débora Duprá entrou com algumas ações importantes naquele curto período dela, né, de substituição, mas eu fico na dúvida, Juliana, se esse perfil realmente não foi, se o papel do PGR nesse controle de constitucionalidade não foi realmente sendo reduzido para algo simplesmente de se manifestar nos pareceres, nas manifestações da própria PGR, como é previsto em lei. Será que é uma realidade que veio para ficar? É verdade, Felipe, eu acho que esse é um ponto importante. É porque eu acho que tem uma perspectiva mais ampla do Ministério Público, para além da atuação no Supremo, né? Aquela visão ali, aquela série de publicações foram feitas ali nos anos 90 sobre aquela ideia do Ministério Público talvez como uma porta de entrada de demandas sociais aí para além do Supremo, né? E que era criticada por outros, né? Como uma função assim meio paternalista do Ministério Público, né, que canalizava as demandas sociais em vez de Pois deixar é, que mas voz da sociedade, né? é. Então, assim, é nesse caldo que tudo bem, e além do Supremo, eu talvez essa postura, essa atitude que acho que não é sem precedentes, acho que você tem razão, talvez a outra tenha sido excepcional, né, a postura mais atuante no controle abstrato, mas eu acho que nesse caldo todo, eu acho que passa uma atitude, uma imagem do Ministério Público em geral, né, em todos os níveis, que está menos atento, talvez, ou menos preocupado com essas demandas e mais voltado para esse aspecto da anticorrupção, voltado para a política, controle da atividade política, esse tipo de coisa. Luiz, eu queria aproveitar que você estava com os números aí do passado. Tô te dando até tempo para você voltar a eles aí. Mas a gente quando olha Gurgel, Fonteles, Brindeiro, etc., realmente ninguém teve a quantidade de votos negativos que Paulo Gonet teve. Sendo, novamente eu repito isso porque é interessante, né? Uma pessoa de direita indicado por um governo de centro-esquerda, e mesmo conservador, e mesmo assim com tantos votos contrários. Como o Tomás mencionou, o fato dele ter tido só 46 votos num quórum que estava baixo, para mim não chama muito atenção, não. Era isso, ele precisava de mais de 41 e ele teve. Agora, nos outros casos, o que faz com que essa comparação às vezes fique difícil é, por exemplo, Antônio Fernando denunciou o mensalão, mas foi reconduzido com uma margem ampla. Mas porque foi indicado pelo mesmo governo do PT, portanto o PT, que era investigado, ia votar a favor da recondução dele. Estou falando aqui de reconduções, né? No caso de Gurgel, a mesma coisa. Foi ele quem acusou os mensaleiros
e foi reconduzido também por um governo do PT. Portanto, o PT também votaria, o PT que era investigado e acusado, também votaria pela recondução. Agora nós temos uma situação em que os acusados estão na oposição, e aí faz com que esse número seja diferente. Será, Luiz, que essa análise está mais ou menos condizente com os números que a gente tem do passado? Sim, me parece que sim. Quando nós olhamos os números do passado, só me chama a atenção, para ser bem sincero, a última recondução do Geraldo Brindeiro, e aí eu não me recordo por que ele teve uma votação contrária tão ampla, porque ele recebeu ali 18 votos contrários na terceira recondução que ele teve. O Brindeiro ficou durante 4 mandatos na PGR. No caso do Janot, a gente também vê ali uma oposição maior na segunda vez que ele foi eh, na segunda vez em que ele foi indicado para a PGR, porque ele teve uma recondução com 12 votos contrários, quando na primeira ele tinha tido apenas 4 votos contrários. Então acho que também pode ser alguma coisa relacionada a desdobramentos da Lava Jato. O Janot era, durante bastante tempo, um apoiador da Lava Jato, então acho que isso pode justificar certa resistência à recondução dele, mas nesse caso do Gonê, eu concordo com você, que eu acho que isso pode ser explicado simplesmente porque a oposição é contrária, ou tenta deixar bem claro que não é favorável ali às atuações que ele teve no STF, sobretudo nesses casos penais envolvendo algumas das pessoas que estão na oposição. É engraçado que o que ditou tanto essa recondução como a recondução do Janot, como você lembrou agora, Luiz, é a pauta criminal, né? A gente não está falando. Teve uma pergunta sobre manifestação de Paulo Gonet em controle de constitucionalidade, que foi do senador Fabiano Contarato, sobre uma lei do Espírito Santo que permitia aos pais não autorizarem seus filhos a participarem de atividades em que fosse discutida igualdade de gênero. E aí Paulo Gonet deu um parecer de que a lei não era inconstitucional. Foi a única pergunta sobre. E teve uma pergunta sobre anistia, né? Anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. Mas de resto, ninguém falou também sobre controle de constitucionalidade. E é interessante ver esse esvaziamento também da PGR, tanto no caso do Gonê, você lembrou bem, que era o problema da Lava Jato, que já demonstrava as suas injustiças, algumas de suas injustiças. A gente lembra de algumas investigações que não levaram a nada, ou de dezenas de inquéritos abertos contra parlamentares que depois todos arquivados, e não apenas pela Vaza Jato, foram sendo arquivados. Então, eu acho que o que ditou e o que vem ditando as sabatinas eh, acaba sendo a pauta criminal. Agora, Tomás, eu queria te fazer uma pergunta para a gente começar a se encaminhar aqui para o final. E aí, mudando um pouquinho de tópico. Beleza, Gonê foi indicado para mais 2 anos de mandato e a indicação para o ministro do Supremo está parada. A gente percebe e lê manifestações ou offs que são vazados para a imprensa pelos políticos de que eles querem outro nome. É a velha disputa que já estava dada, né, entre Rodrigo Pacheco, um candidato do Senado, de parte do Senado, e Jorge Messias. E aí, o que a gente vai ver disso até lá, hein, Tomás? Falando um pouquinho de política agora, porque parte substantiva, né, quando o indicado for, a gente sabe que ele vai ser aprovado. Qualquer um dos 2 nomes vai ser aprovado. Mas o que significa também, né, o Senado ter o seu candidato? Porque se eu sou o presidente da república, eu digo: "Olha, quem indica sou eu, vocês fazem o controle da minha indicação". Deixar que o Senado tome e dome a indicação, me parece que é algo muito perigoso para um governo. Com certeza, mas tem uma parte disso que é o modelo, é o desenho, né. A gente tem 2 monopólios aí, né, apenas o presidente da república pode nomear. Não interessa, você pode imaginar uma disputa dura, no final das contas o Lula sempre pode dizer: "Se eu não nomear, não vai quem eu não nomeio", né, não tem jeito. Agora tem um poder de veto do outro lado. O que chama atenção nisso, pelo menos nas notícias, é como você falou, é quem garantiu o quórum, quem garantiu que ia ter votos suficientes, tudo isso foi o senador Davi Alcolumbre. Alcolumbre. Então, claramente, qualquer caminho para uma aprovação do Messias, e de novo,
Se vai ser perto, se vai ser longe, não faz tanta diferença. O importante é que passe para o governo e para o Messias, se ele for indicado, né? Se ele for nomeado para esse cargo. É, passa por isso. A gente está numa situação específica em que é possível que existe uma demanda ou existe um apoio, digamos assim, à nomeação de um senador também, que seria o Pacheco. A gente também sabe que no meio disso está sendo negociado coisas como candidatura a governo de Minas Gerais. Tipo, existem tantas outras coisas na mesa sendo negociadas nesse momento que eu acho que talvez esteja por trás de por que ninguém foi nomeado até o momento, por que a votação não foi colocada, por que o PGR já, né, já temos um PGR e a vaga do Supremo continuar aberta. Acho que o que isso mostra para a gente, e como a gente já sabia, que todas as negociações acontecem antes do momento da votação. Né? Um governo que eu acho que você chegar numa situação em que você coloca um nome para ser votado e esse nome é rejeitado, mostra, aí sim, alguma coisa aconteceu. Ou um governo que tentou ir para tudo ou nada imprudentemente, sem ter os votos, ou então alguém, digamos assim, uma negociação que foi feita antes e que não foi cumprida no momento do vamos ver. O que a gente está vendo aí é esse tipo de situação. Agora, o que eu ia chamar a atenção é uma nomeação diferente, é um cargo diferente, né? Eu acho que é importante a gente ter isso em mente, né? Que um pouco eu já tinha falado antes. Para o PGR, a gente não está falando de uma nomeação livre de qualquer pessoa da mesma maneira. Né? Teoricamente, o ministro Supremo, qualquer pessoa com mais de Sim. 35 anos aí que tenha um diploma em direito, teoricamente poderia ser nomeado. A reputação ilibada e notável saber jurídico são, além de muito abstratas, a gente sabe que nos últimos tempos muito a gente viu nomeações em que esse critério é considerado de uma maneira muito, muito leve. Assim. Que tem mandato, né, Tomás? Afora que o PGR tem mandato, 2 Ah, anos. são 2 Ministro do anos. Supremo não tem É, mandato. Agora, o que a gente pode chamar atenção para isso, chama atenção nessa nomeação o Lula vai nomear agora pela terceira vez um ministro. Qual que tem sido a aposta do Lula? Né? O que tem talvez de diferente? Que talvez mostre, para além, assim, tem algum tipo de tensão? Tem um tipo de tensão que tem a ver com contexto, tem a ver com minha oposição hoje, tem a ver com força do Senado, tem a ver com teu nome. Mas eu acho que também tem uma tensão que a partir do momento que você tem um presidente que resolveu optar por um caminho de nomeação que tem um critério muito específico, que é eu vou nomear pessoas em que eu tenho plena confiança. E eu vou nomear para todas as vagas esse mesmo perfil, esse mesmo critério. Isso também diminui a sua chance de nomeação. No passado, que a gente você vê, o próprio Lula eu vou nomear agora alguém que tenho muita confiança que é próximo a mim. Agora eu vou nomear uma outra pessoa que tem mais apoio difuso no Senado ou na magistratura. Agora eu vou nomear alguém que vem do STJ. Esse tipo de nomeações em que tem um pouco, né, permite também uma negociação maior. Nessa vaga vai de um perfil, nessa próxima vai do outro. A insistência em ser todos eles com um perfil só também testa os limites da capacidade de você conseguir fazer isso 3 vezes. Então é isso que está em mesa também. É menos sobre, digamos assim, o Messias e mais o fato de que o Messias é o terceiro. Né? Sim. Digamos assim, se não tivesse tido um Zanin e Zanin Dino, né? e um Dino, a gente não estaria na mesma situação. Né? A gente estaria numa situação diferente. Então, assim, o fato de insistir-se num tipo de critério 3 vezes seguidas também testa os limites, digamos assim, até o que pode ser negociado, porque a gente sabe que na negociação desse apoio pode ser que outras coisas estejam sendo colocadas ali, como que sejam demandas de senadores ou do Senado nessa aprovação. Claramente, a nomeação para ministro do Supremo não está sendo colocada na mesa. Porque essa nomeação de ministro Supremo, hoje em dia, nesse governo Lula, é uma prerrogativa pessoal do presidente Lula que ele está levando muito a sério. Então, acho que é isso que. E o que também coloca a situação em que o Lula, nessa negociação, provavelmente está dizendo: olha, se não for o Messias, vai ser alguém como o Messias de novo. Acho que talvez seja isso que seja colocado. Se vocês rejeitarem o Messias, o que eu vou mandar é alguém parecido. Eu não vou mandar quem vocês querem. Acho que esse que é um pouco também do limite, por isso que eu falei do desenho. No limite, exigiria que o Lula pegasse e falasse: não, tudo bem, eu já nomeei 2 pessoas com esse perfil, eu estou disposto a nomear uma pessoa com um perfil um pouco diferente hoje. Se você olha e eu acho importante voltar a isso, se você olha para o primeiro e segundo governo Lula, e você vê todos os nomeados do ministro Lula, você tem ali uma difusão de nomeações com critérios variados. Né? Você tem nomeações que tinham a ver com perfis específicos, regiões, apoios, posições institucionais, regiões do país, ou quem era na época o ministro da Justiça, o grau de apoio que tinha, até critérios
que estão sendo demandados hoje com razão e que não estão na mesa, como, por exemplo, nomear uma mulher, nomear uma pessoa negra, né, o primeiro e o segundo governo Lula levou isso em consideração nas suas nomeações. Isso não está na mesa hoje. E esse é um elemento de tensão que não tem, assim, que está dado, né? A gente sabe que a nomeação tem isso. Mas dito isso, eu chamaria atenção para o fato de que não me parece que o governo Lula vai colocar um nome para votação sem ter a garantia de ter os votos antes de ser feito. Se não tiver os votos, o que a gente imagina que a gente vai ver é uma não indicação do Messias, assim como ela não aconteceu ainda. A gente está falando, muita gente fala como se tivesse acontecido, mas isso não aconteceu ainda. Exatamente. Agora, eu pergunto para Juliana e para o Luiz, Juliana, casca de banana para você primeiro. Com a recondução de Paulo Gonet, a gente deveria considerá-lo um candidato para o STF numa próxima vaga? Lembrando que no passado já foi uma tradição, né? PGRs também poderem alçar ao Supremo. Mas você acha que dentro desse critério de confiança, etc., Paulo Gonet a gente deveria começar a falar um pouco dele para Supremo? Felipe, eu acho que aí eu pegaria os critérios que o Tomás acabou de explanar aí, que têm sido usados para nomeação, e eu acho que eles me levariam a pensar que não, né? Porque, de um lado, não tem esse efeito simbólico que outras nomeações do PT tiveram, né, não tem um efeito, de proximidade, que a gente tem visto como um elemento muito crucial nesse momento, né, confiança, proximidade, em termos de agenda mais ampla, pode ter uma certa confiança nessa atuação que está sendo conduzida nesse momento, mas para além disso, no que mais haveria um alinhamento? Não parece que muito, né. E em termos de usar essa nomeação para angariar apoio ou aliança, essa votação sugere que não, né, que não vai Não ganha ampliar nada, né? que não vai ampliar o apoio, as alianças, a base, para o governo. Então, com base nesses elementos, não me parece que seria um bom nome. Eu conseguiria ver um cenário, talvez, que não houvesse nenhum outro nome, mas eu acho muito Ou diante de um conflito, né, que precisasse achar alguém. seria uma segunda opção. Terceira opção que poderia, surgir ali num momento em que todas as outras fossem inviabilizadas por outras razões, mas eu acho difícil também não ter, assim, uma opção num cenário em que as outras estão descartadas e que se mostrou, Aham. plausível, porque acabou, né, de se ter uma aprovação, mas não me parece, assim, óbvio, né. Tá lá Fora no que eu acho finalzinho da que fila. Não, fora que eu acho que é uma coisa importante a gente ter em mente que é verdade que é um nome que é sempre às vezes considerado e que no passado a gente teve PGRs no Supremo, mas quando foi a última vez que a gente teve um PGR no Ah, foi Supremo? muito longe, muito tempo, Então não é, faz então assim, muito não é uma tempo. coisa assim de agora, Foi hoje, Se bem me atualmente. lembro, foi o Pertence. Pertence foi o último, em 89. Então, não, realmente na prática, a gente pensar na nossa prática institucional na República desde 88, não é um candidato forte, né? Não é isso que a gente tem visto. Às vezes ele é É. mencionado, a gente sabe que tem ministros Você que sabe, tinham Tomás. essa ambição, Sim, mas sim, sim, não é. Ao contrário de AGU. A AGU a gente vai ver vários, né? exatamente. A AGU é o novo PGR, né. Mas o que me leva a perguntar isso para vocês, e aí eu passo para o Luiz e a gente fecha, é só o fato de que tem um critério que é proximidade, a gente sempre ouviu muito isso, né, proximidade, mas eu ouvi recentemente de um ministro do governo dizendo que o presidente precisa. É quase como se fosse o seguinte, que tivesse serviço prestado. Então é mais do que confiança, é também fazer algo que leve a ter um crédito junto ao governo. E não dá para dizer que Paulo Gonet não estaria fazendo nessa sua atuação em relação ao 8 de janeiro e outras ações. Mas Luiz, para a gente fechar, Paulo Gonet entra numa lista aí ou não entra numa lista para Supremo? Eu também, eu diria que não entra numa lista. Eu acho que ainda que os serviços prestados sejam um critério que talvez seja relevante para o governo, eu pensaria serviços prestados até aqui e também uma expectativa de serviços que seriam prestados no Supremo. Acho acho que até por isso a gente tem visto que cada vez mais são nomeados ministros com uma idade muito baixa, né, ministros de 40 e poucos anos, de 50 e poucos anos. Então eu acho que um outro critério ali que pesaria contra o Gonê seria a circunstância de que, na próxima vaga ele já vai ter quase 70 anos. Ainda que a Constituição autorize
que alguém até 70 anos seja nomeado ministro do Supremo, ele teria 6 anos de STF. Eu acho que seria um risco muito grande para o próprio governo apostar que nomearia um ministro e possivelmente sairia no próximo governo e daria uma vaga para o seu adversário nas eleições. Então, eu acho que seria um risco muito grande. E eu pontuaria uma outra coisa. Nada indica que o Gonê vai ficar apenas 2 mandatos como PGR. Então, em uma circunstância como essa, escolher o Gonê para o STF significaria perder o Gonê na PGR. Então, eu também acho que isso daria ali uma dor de cabeça para o governo de escolher um outro procurador-geral da República, considerando que, pelo menos se a gente considera que a recondução acabou de ser feita, um procurador-geral da República que tem ali o apoio do governo. Então, ele perderia de um lado e perderia de um outro. Então, não acho que o Gonê seria considerado para uma vaga no PGR, uma vaga no STF no futuro próximo. Maravilha, gente. Obrigado, Juliana, Tomás, Luiz. A gente volta na próxima semana. Obrigado, gente. Até lá.